Mano, o Felipe Luiz foi no podcast e falou tudo sobre o Jorge Jesus. Vamos dar uma olhada. E Jorge Jesus? Uma história assim com o Jorge, você fala muito com ele? Não, toda semana eu ligo Toda pra ele. semana é muito Bate engraçado, recorde cara. atrás Ele de mandou um vídeo pra mim, uma tempestade em Dubai. Amigo, diziam que não chovia em Dubai. A tempestade caindo no céu. Não, esse cara é sensacional, sensacional. Eu tenho, assim, O que você mais leva, assim, dele? Você falou do aprendimento tático, né? Mas, assim, um episódio que falou, caramba, cara, porque tem, né? Que tem muitos, né? Muitos episódios, assim. Eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei, né? Que eu cheguei lá e ele, vem cá. Aí ele me sentou na mesa dele, pegou o quadro e vai falar, você vai jogar assim, aqui, 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 aqui. E aí eu falei, tudo como eu jogo, né? E aí no primeiro jogo, contra o Bahia, a gente perde 3-0 e na minha visão eu fiz um bom jogo, mas tive alguns lances lá que até o pessoal fez meme e tudo, que eu correndo atrás, eu tava voltando de lesão e tudo mais. Depois no segundo jogo ganhamos do Grêmio e eu tava fazendo um jogo assim, adaptativo ainda. Aí ele falou assim, ele me chamou na sala e falou assim, já entendi, eres um jogador de passe, não gostas de atacar o espaço, eres um jogador de passe, mas eu preciso que vás o ataque e subas e tal. Mas eu falei, mister, mas eu gosto de jogar por dentro, eu gosto já de armar jogo, eu tenho muito essa mas tens que passar do teu lado, se não falta gente. Ele, ok, mister, vou passar e tal. Mas aí ele falou assim, sabe quantas bolas cruzaram do teu lado até agora? Aí eu falei, no caso, contra o Flamengo, né? O ponta direita, no caso, cruzou uma bola. Eu falei, não, mister, quantas? 0. Tenho nada para falar de ti defensivamente, estás muito bem. Ele falou, mas eu quero que passes. E aí eu falei, tá bom, ok. E fui tentando passar um pouco mais e tal, né? Tava, como eu falei, me adaptando ainda. E aí teve um jogo contra o Inter na Libertadores, onde eu joguei muito por dentro. E aí acabou que a gente ganhou e aí ele entendeu a minha função. Aí ele falou, ok, vamos lá, vamos treinar isso aqui, você por dentro, não sei o quê. E aí ele foi adaptando. Cara, isso é fenomenal do Jorge. E ele viu que era a minha principal característica e usou aquilo em função da equipe. E, por exemplo, lembra que também do Rafinha, ele falava assim, quando o Rafinha pegar na bola, entra, porque a bola tem olhos. Ele falava, lembra? Pô, e ele era muito bom taticamente. Ele, sabia conversar com os jogadores. Acho que isso é o diferencial do Jorge Jesus, porque ele sabia conversar com os jogadores. Tem muito treinador que não sabe conversar com o jogador. Então, o cruzamento dele é perfeito. A virtude de cada jogador... Tem que conhecer o teu companheiro, ó. O que pega na bola, as características, tem que conhecer. Isso. Esse aqui, quando a bola estiver no pé dele, sabe que vai aí, na cabeça, dentro da área. Potencializava muito o individual de cada um. Né? Então, isso, o mágico de Osso. E eu achava isso sensacional e a forma como ele convencia com argumento. Não era aquela... Isso aí é muito segurança, cara. De tantos treinadores, eu tive mais de 40, né? Só como profissional, você deve estar por aí também. Não, 40 não. Mais de 40 não teve, não? Não. Como profissional? É que tu jogou no Brasil há muito tempo, né? Não sei, sabe? Mais de 40 treinadores, cara, no cálculo que eu fiz, só como profissional. E aí, o que você vê na maioria? Eles, quando são confrontados, reage de forma, não é isso que eu tô falando, eu sou treinador, você tem que respeitar. Ainda mais se você tá com um jogador grande, que sabe se comunicar, tem personalidade. Então, tá passando o vídeo lá, você tava falando, pô, mas você falou isso pro treino que era pra fazer. Me respeita, faz o que eu tô falando, eu sou treinador e acabou. E o Jorge, cara, aqueles vídeos que ele passava, era uma aula de futebol, aquilo ali passou a ser gostoso, que ele já falou pra nós, ó, quando tiver nessa sala é treino, tá? É treino, começou o treino. Então você já, treino, como assim? E aí ele passava o vídeo e vinha você, ou vinha eu, ou vinha um Arão, principalmente você e Arão, você e Arão, Arão, você. Não, mas revezava, eu também algumas vezes. E aí a gente... Mas como? Você falou que no treino não era pra fazer isso. E ele parava, olhava, mas fala melhor, o que você tá querendo dizer? Volta o vídeo lá. E aí voltava o vídeo e a segurança dele em ser confrontado e depois debater, em convencer, era algo espetacular, né, cara? Você falava que, não joga aqui, eu jogo mais no meio, e ele ouvir e observar. Aí viu o seu jogo por meio, viu que funciona, viu que dá certo, tudo bem. Realmente, aí vai ser bom pro time. Então vamos com você pro meio, isso aí e pode ver, ele que converteu o Bruno em atacante, né? Bruno e Gabi, que dupla, quem que ia achar essa dupla? Nunca. Ninguém, todo mundo sempre pensava no Bruno Henrique como ponta esquerda. Ele tinha muito essa visão, mas essa aula de futebol que você está falando que ele dava, era muito gostoso porque ele também
de uma certa forma, reconhecia quando você estava certo. É. Ele falou assim, ok, volta lá, volta a imagem. E aí você voltava a imagem e ele falava, ok, tem razão. Se ele estava errado, ele falava. Isso é segurança. Que você falou. Isso é muita segurança do que está falando. Porque o treinador não vê tudo. Mesmo no vídeo, ele não vê tudo. Ele não vê o interior do que pensou cada um das pessoas, né? Tinha uns que sofriam mais que outros com ele, né? O Pablo Mari, por exemplo, sofria um pouco mais. Mari, Rodinei, às vezes. Mas era uma experiência... Nossa, o Rodinei, o Rodolfo, muitos assim, sofreram muito mais. Eu vou te falar, eu preferia quando ele falava, mano, tem que marcar, e fica aquela... do que às vezes, cara. Teve um treino que eu tava movimentando o meio campo aqui, e ele no meio, só assistindo, né? Só vendo, pra lá e pra cá, e o bicho pegando, pá, e eu fiz um movimento, a hora que o Arão saiu, eu fiz um movimento errado de posicionamento. Aí ele fez assim, ó, estás a fazer... tipo assim, caramba, me xinga, velho, mas eu tô... Que merda que você tá fazendo? Não é aí, pá, foda. E aí era uma forma de reagir assim, mas no mínimo detalhe, né? Tudo que você fazia com a bola, sem a bola, o que você tava fazendo, ele tava sempre reparando. A sensação que eu tinha é que ele conseguia ver tudo, né? Também são muitos anos de futebol, muitos anos como treinador, e ele conseguia ver tudo, assim. Eu tenho... Por isso que eu falo que não é coincidência, no futebol nunca é coincidência. Não. O cara fazer recorde no Flamengo, recorde agora no Hilal, aonde ele passou ele fez história, no Benfica. É verdade. Então, assim, é um cara diferente. Enfim, rapaziada, tá aí o Felipe Luiz e o Diego Ribas falando aí do Jorge Jesus. Ele foi um excelente técnico, né? Conquistou tudo em 2019. Aquele Flamengo que era imbatível, ele conseguiu construir. Pô, o Flamengo que vinha um pouco ruim, de umas temporadas ruins, aí chegou, ganhou tudo, ganhou aquela Libertadores de forma inacreditável, né? Foi uma virada de 2-1 com gol no final do Gabigol, né? E ele conseguiu, pô, dar um jeito naquele Flamengo que virou um timaço mesmo. E o Felipe Luiz também jogou muito, o Diego Ribas jogou muito no Flamengo. O Gabigol, ele conseguiu reinventar todos os jogadores assim, eram bons jogadores, mas ele conseguiu deixar todos os jogadores ali no seu prime, no seu melhor, né? Acredito que a maioria dos jogadores ali conseguiram ter um auge. E ele jogou o Mundial de Clubes muito bem também contra o Liverpool, que, pô, era o melhor time do mundo ali com o trio Mané, Salah e Firmino. Ele conseguiu chegar na prorrogação com o time do Flamengo, com aquele Liverpool do Klopp, que era um Liverpool absurdo também. Pra mim, talvez possa não ser o melhor técnico da história do Brasil, mas assim, no top 10 ali, ele com certeza está. E eu acho também que ele ajudou muito nesse processo do Felipe Luiz se tornar um treinador de futebol, porque, como ele disse, o Jorge Jesus ensinou muito pra ele. Eu acho que do que o Felipe Luiz traz hoje pro Flamengo é muito do Jorge Jesus. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!